Na história das privatizações, em raros momentos ela cumpriu o que seria o seu papel: arrecadar fundos para investimentos na infraestrutura do país e no desenvolvimento social. No mais, foi um festival de escândalos de corrupção sem punições. O início das privatizações no Brasil pode ser contado a partir de 1939, com a criação da Fábrica Nacional de Motores. Conhecida como FNME, a empresa estatal criada por Getúlio Vargas foi fundada com o objetivo de desenvolver a indústria nacional de motores. Na década de 50, com a chegada das montadoras de veículos ao Brasil, o governo JK vendeu a FNME para a iniciativa privada e usou a receita para investir em outras áreas importantes para o progresso do país, como energia elétrica e telefonia. A estatização permitiu a universalização do acesso de energia elétrica, integrando o país a custos muito baixos, porque, na verdade, esses custos foram internalizados pela presença do Estado. A partir da segunda metade dos anos 90, o Brasil entra abertamente na era das privatizações. Além dos setores de eletricidade e telefonia, mais de 100 empresas públicas foram privatizadas ao longo de quase uma década da política neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. A receita, equivalente hoje a 143 bilhões de dólares, representava cerca de 15% do PIB brasileiro transferido para o setor privado, sem que houvesse reversão para políticas sociais ou investimentos em novas áreas. Não foi um plano estratégico de privatizar um determinados setores e estatizar outros. Na verdade, houve uma decisão ideológica de reduzir o papel do Estado na atividade econômica, dando a entender que ele se concentraria justamente nas áreas sociais. Mas isso, de fato, terminou não ocorrendo. Em 1997, a venda da Vale do Rio Doce tornou-se um dos casos mais polêmicos da história da privatização no Brasil. Além de denúncias de corrupção, a controvérsia girou em torno do baixo preço de venda de uma das maiores empresas do mundo no ramo da mineração. Com um valor que poderia chegar a 100 bilhões de dólares, caso fossem consideradas as reservas de minérios e não apenas a sua infraestrutura, a Vale acabou vendida por apenas 3,3 bilhões de dólares. O prejuízo acabou se estendendo para o interesse de atuação local da empresa, que, segundo Pockmann, poderia ser diferente caso ela ainda fosse pública. Possivelmente, uma Vale do Rio Doce estatal teria um compromisso com o local, com o território, com as comunidades, muito diferente com o perfil que nós temos hoje da Vale. A Vale faz buraco, encontra minério e vende para o exterior. Tá certo? E aonde ela opera, você vai perceber que não são os lugares onde há desenvolvimento. Isso significa dizer que é uma empresa que opera sem estar, na verdade, identificada aos interesses nacionais. Segundo Pockmann, a cultura das privatizações no Brasil se estende além da política macroeconômica. Influencia a vida dos cidadãos, cria uma forma de viver menos coletiva e social e torna o estilo de vida mais individualista. Há uma privatização que vem se seguindo, que é a privatização do espaço público. Quando nós olhamos a administração dos municípios, por exemplo, a gente vai ver que no passado, grande parte dos prefeitos tinham como estratégia do seu governo ampliar o espaço público, construir mais escolas, construir mais praças, locais de entretenimento da população, sempre público. Hoje o que nós estamos vendo é um crescimento do espaço privado, por exemplo, dos shopping centers. Não são espaços públicos, são espaços privados. Então, mudou um pouco, na verdade, a forma do Estado atuar no Brasil em relação a essa preferência pelo movimento mais do privado, do individual. Palmeira, você acredita que se a Vale e a Samarco fossem estatais ainda, já teriam tomado alguma providência com relação ao desastre de Mariana? Eu não acredito que uma empresa estatal, com responsabilidade social mais ampla, esperasse que acontecesse 5 acidentes até chegar esse final, né? Então, tudo isso que nós vimos agora nesse patrimônio fantástico foi vendido, como você disse na abertura, por 3 bilhões. Isso que precisa ser dito com clareza, né? Sim. Porque tudo que nós estamos discutindo aqui perde qualquer sentido quando valia 100 bilhões. Palmeira, no seu livro, O Príncipe da Privataria, você se detém mais na questão da reeleição e da perda do patrimônio, né?
Agora, qual você considera que é, de todos esses escândalos, o maior? O maior? É sem dúvida o da Vale, né? Não há termos de comparação, porque quando eles fatiarem, quando eles pulverizarem a Petrobras, então é um chamado ponto futuro, não é? Aí, puxa, todos os benefícios que elas poderiam nos trazer. Mas a Vale era uma coisa consolidada que foi vendida como uma fábrica de botões. É apavorante o que aconteceu. Agora, a gente pode deduzir também que é uma coisa tão escandalosa que, obviamente, alguém ganhou e muito com isso. Certo? Você veja, se perguntava ainda há pouco sobre corrupção. E sem entender quem é uma figura chamada Ricardo Sérgio de Oliveira, que foi tesoureiro das campanhas do FHC e do Serra, você não entende direito. Ele estava nos dois movimentos, ele estava na privatização da Vale e do sistema Telebrás. Ele arrancou 15 milhões do Steinbrück, que com a sua CSN ganhou a Companhia Siderúrgica Nacional. Ganhou a Vale junto com fundos de pensão, etc, etc, etc. Mas também ele estava no sistema Telebrás. Então, ele roubou nas duas pontas. E no sistema Telebrás, houve aquela história nós estamos no limite da irresponsabilidade, lembra? Sim, lembro. O escândalo das fitas do BNDES, Sim. Que deu na demissão do Luiz Fernando do Mendonça de Barros. E foi aquele quiprocó. E o grupo Opportunity, e todos esses grandes escândalos, né? Que faturaram também nas duas pontas, né? Uhum. Então, quando se fala em roubo hoje em dia, querer você comparar a escala galáctica com roubo de galinha, porque não dá para você fazer uma avaliação com esses números. Quanta gente lucrou com esse rebaixamento da Vale de 100 bilhões para 3 bilhões. Então, qualquer coisa que a gente discuta em termos de corrupção, hoje em dia, não há parâmetro. Não há termos de comparação. Não há termos de comparação. Recentemente tivemos mais um escândalo envolvendo o governo de São Paulo e o metrô. Geraldo Alckmin deu um calote de 333 milhões na estatal para pagar obrigações contratuais com a operadora privada da linha 4. Eu gostaria de saber qual a maior vantagem das privatizações, se realmente ajuda, porque eu vejo que no caso do metrô, por exemplo, é uma coisa que tem funcionado muito bem. Ele diz que o metrô tem funcionado muito bem, mas quando a gente lembra dessas coisas por trás da linha do trem, funciona bem para quem, Palmério? Evidentemente, em comparação com grandes países, com grandes cidades, né? O sistema de metrô é absolutamente ineficiente até pela extensão dele, né? É muito pequeno. É muito pequeno. Então não atende, quer dizer, todos os nossos grandes... Porque há uma ideologia rodoviária que vem do Juscelino, né? Sim. Quer dizer, o predomínio do automóvel. Então todo mundo comprou isso, né? Você não resolve esse grande problema que só poderia, no trânsito, só poderia ser resolvido pelo metrô. Acompanhe agora alguns destaques do programa Uma Ponte para o Futuro, proposta pelo PMDB de Michel Temer. O ensino médio deverá ser totalmente privatizado, assim como o ensino superior. Isso significa um imenso retrocesso, porque entrega para a iniciativa privada a formação básica. O documento defende a desvinculação de recursos orçamentários para as áreas de educação e saúde nas 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal. Com modificações previstas em legislação, União, governadores e prefeitos deixarão de ter um percentual mínimo obrigatório para investir. Vão aplicar quanto quiserem e se quiserem. A Ponte para o Futuro recomenda o desatrelamento das receitas dos royalties do petróleo e do Fundo Social para o financiamento das políticas sociais, especialmente educação. São políticas que ferem a Constituição. Esta assegura o direito à educação a todos e todas no território brasileiro, sem discriminação de qualquer espécie. Estabelece que é responsabilidade do Estado garanti-lo. É a política do salve-se quem puder, Palmério. Quero ver quem vai ficar debaixo dessa ponte, né? Essa que é a história, uma ponte do futuro para a população dormir embaixo dela, né?
isso está resumido. Dessa ópera bufa que você acabou de... Está resumida aí no isso. texto que nós acabamos de ouvir. Não existe a menor possibilidade de essa ponte para o futuro garantir o futuro para o brasileiro, né? Não. Isso não há possibilidade. Pois é. Palmério, gostei muito da sua presença aqui. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Você é muito pessimista com relação ao que vem por aí? Eu não sou pessimista em relação a nada. Eu tenho a impressão que tem acontecido coisas tão... apesar de ser uma ópera bufa, né? Recentemente a gente viu os estádios bombando com mensagens contra esse estado de coisas que pode nos acometer, digamos, né? Sim. Então, você veja que as pessoas estão indo para a rua mesmo, né? E se consolidou a ideia do golpismo, né? Uhum. O golpismo está marcado, pregado na testa deles, como um luminoso da Broadway, né? Então, o golpista hoje vai ser reconhecido como tal. E não assim, não é uma coisa para o futuro. Agora, nesse momento, eles estão saindo encabulados para a rua. Muito bom. Obrigada, Palmério. Você reviu o nosso programa, anota alguma dica e acompanha toda a programação da TVT acessando o nosso site, tvt.org.br. Nesta relação de perdas e ganhos com a privatização, nossa população mais perdeu do que ganhou. O Estado foi dilapidado e o total arrecadado com a venda de grandes empresas muitas vezes serviu mais para o pagamento de juros da dívida externa do que para o investimento no bem-estar, na saúde e na educação dos brasileiros. O processo de privatização nacional, como em qualquer país da América Latina, representou e representa concentração de renda e riqueza, desnacionalização das nossas empresas, redução e má qualidade nos serviços prestados. Não temos o que comemorar. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.